aqui, nós vamos explorar um pouquinho, alguma coisa desse material, desse livro maravilhoso, chamado O Resto do Evangelho. Alguém de vocês já começou a ler esse livro, já tem o livro? A Cate, mais alguém? Só a Cate? Tá. Deixa eu contar um pouquinho para vocês por que esse material eu acho importante. Vocês sabem que livro é livro e todo livro tem uma coisa legal e geralmente tem um monte de coisa não tão legal. E a gente tem que ler várias coisas, extrair o que é bom, né, como o Paulo fala, e às vezes jogar fora o resto. Esse livro aqui vai ter pouca coisa para jogar fora. Eu tenho lido muito nos últimos anos, e esse é um livro que eu recomendo assim, eu digo que todo cristão deveria ler. É como Watchman Nee, A Vida Cristã Normal, é como The Verne Fromke, O Supremo Propósito. Quem já leu O Supremo Propósito? É outro livro que vale a pena ser lido. Para que Deus criou a humanidade? Porque a gente tem uma teologia que começa com a queda. A maioria de nós tem uma teologia que começa com a queda. Deus criou a humanidade para ser salva. Será? Será que foi para isso que Deus criou você, para salvar você? Deus estava entediado no céu, andando de um lado para o outro, coçando a barba, né, Arthur? Pensando, o que eu vou fazer com esse tédio? Já sei, eu vou criar uma humanidade para salvá-la. Será que é para isso que Deus criou você? Mas a ideia parece que é isso, né? E é muito interessante que nós estamos fazendo essa discussão justamente no final de semana da Páscoa. É extremamente significativo isso. Ontem foi Sexta-feira Santa, hoje é o sábado de Aleluia, né? E amanhã é o domingo da ressurreição. E é muito importante nós entendermos algumas dessas coisas que vão acontecer aqui, que a gente vai conversar. E deixa eu contar porque para mim isso é relevante. Eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja desde criança. E a mensagem que eu ouvi desde criança é o seguinte: Jesus ama crianças boazinhas, viu, Cátia? Você tem que ser boazinha, uma boa menina. Se você for uma boa menina, Jesus vai gostar tanto de você. Mas se você for uma menina, inferno para você. Eu cresci pensando isso. Alguém mais aqui cresceu dessa forma? Quem não cresceu tendo esse ranço religioso? Levanta a mão. Amém por isso. Porque o ranço religioso é terrível. Porque a ideia é a seguinte: ser cristão é fazer certas coisas certas e não fazer certas coisas erradas. Quer agradar a Deus? Está aqui a lista das coisas que você tem que fazer, os mandamentos. Quer agradar a Deus? Aqui está a lista das coisas que você não deve fazer. Por exemplo, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fornicar. Eu nem sabia o que era fornicar. Para mim, fornicar tinha a ver com forno. Mas eu não sabia o que era fornicar, porque o pessoal não falava, né? Ai, não pode fazer isso. Sexo, que coisa horrorosa, suja, medonha e nojenta. Nem chegar perto. Nem sei para que Deus fez esse troço. Sexo horrível, medonho, muito sujo. Por que eu achava que era muito sujo? Porque eu via os bichos, eu cresci na zona rural, eu via bode com a cabrita, eu via o gato com a gata, o cachorro com a cadela, o boi com a vaca, e eu via as mulheres falando, nossa, que coisa nojenta, vai lá e dá uma paulada nesses cachorros. Ai, coitado do cachorro quando ele colava na cadela. Já viu a cena? A cadela sai andando arrastando o cachorro, e a mulher dando vassourada e batendo, e assim, eu pensava, meu Deus, né? Aí passava charrete, quem não sabe o que é charrete aqui, levanta a mão. Tadinho de você, vai ficar sem saber. Passava charrete, é uma carroça. Sabe o que é carroça? Não, piorou. Uma charrete com aquela mulher toda pintada, com aquele batom vermelho, a sombrinha colorida rodando, e as mulheres falavam, lá vai a mulher da vida. A mulher que faz sexo com todo mundo. Eu falava, esse tal de sexo é uma coisa muito nojenta, é muito sujo. Para piorar um pouco a situação, quando eu tinha meus 5 anos para 6 anos de idade, uma vizinha me pegou fazendo mostra o teu que eu mostro o meu, com os irmãozinhos dela, na mesma faixa etária. Eu tinha 5, 6 anos de idade, a gente estava no Cafezal, não é? Norte do Paraná, cafezal para tudo quanto é lado, e a gente brincando de mostra o teu que eu mostro o meu, porque a gente tinha uma curiosidade para saber para que servia aquelas coisas no meio das pernas, né? Ninguém ensinou para a gente. E aí a moça pega a gente no flagra, e aí ela fala, para vocês para casa, vem cá comigo. Eu pensei, pronto, ela vai me levar para minha mãe e minha mãe vai me bater. Mas no caminho tinha uma privada, ela me levou na privada e me abusou sexualmente. Então imagina a mulher, uma mulher bonita, com as pernas abertas, nua,
com as pernas abertas em cima do buraco. Vocês sabem o que é uma privada, né? Quem não sabe vai ficar sem saber. Aquele cheiro interessante vindo lá de baixo, e eu de cara com a vagina dela, associando tudo aquilo que estava acontecendo, ela se masturbando, e eu não sabia o que era aquilo. Essa foi a minha primeira experiência sexual. Né? Com aquele cheiro agradável daquela privada. Então, qual a ideia que eu tinha de sexo? Sexo é uma coisa suja, porca e nojenta. Né? Uma coisa muito suja, muito porca e nojenta. E aí eu escuto assim: bons meninos não fazem coisas erradas. Bons meninos se comportam. E eu me empenhei para ser esse bom menino, porque eu não queria ir para o inferno. Uma vez eu estava numa das igrejinhas menor que essa, bem menor que essa, talvez metade desse espaço, não tinha energia elétrica, não tinha nada dessas coisas, né? Era uma cidadezinha nova ainda no Paraná, perto de Paranavaí, chamada Alto Paraná, cidadinha nova. A energia elétrica só tinha chegado na avenida principal da cidade, que era uma rua. As outras ruinhas não tinha nada, nem asfalto não tinha. E essa igrejinha era isso aqui, assim, ó, esse pedaço aqui, bancos de madeira, uma mesinha e o pregador pregando com um lampião a querosene, com a Bíblia aberta, ele pregando. Minha mãe obrigava a gente a sentar na primeira fileira, porque bons meninos sentam na primeira fileira, e prestam atenção. Mas eu sempre fui piromaníaco, adoro fogo. Gente, se me der uma caixa de fósforo, eu saio queimando tudo. Aí, eu estava lá prestando atenção no lampião, e não na mensagem, porque era muito longa, era muito chata de qualquer forma. E eu olhando aquilo, e eu vejo com os meus dedos, eu não vejo com os olhos. Aí o meu dedinho, por vontade própria, foi e tocou no vidro do lampião. Eu já contei essa história para vocês, né? Que estava quente, e a hora que eu encostei ali o dedo, fez pss, fritou a ponta do meu dedo. O pastor, que não era bobo, aproveitou e falou assim: ahá, e assim vai ser o inferno. E não vai ser só a pontinha do dedo, não. O corpo inteiro, o tempo todo, por toda a eternidade. Por isso, você tem que ser um bom menino. Aí chega a puberdade. A puberdade vem aquela enxurrada de hormônios. E para complicar um pouquinho a minha história, ao invés de eu sentir desejo pelas meninas, eu começo a sentir atração por homens. Eu começo a perceber em mim que eu tinha desejo, não pelas meninas, porque eu tinha aversão, eu peguei aversão, lembra? Eu fui abusado sexualmente por mulher. E foi algumas vezes, algumas coisas que aconteceram. E o meu pai é ausente, aquela coisa. Eu tinha vontade de ser abraçado, não por uma mulher, e não abraçar uma mulher. Eu tinha vontade de ser abraçado por um homem, eu me sentia fraco, eu queria alguém forte para cuidar de mim. Não era erótico, não era sexual ainda, era emocional. Eu tinha aqueles desejos, e eu só ouvia dizer assim: esse é o pior de todos. O que? Pecado. Não falava em homossexualidade. Esse é o pior. Quem pratica isso já está no inferno. Nossa, eu não posso nem pensar numa coisa dessa. E o que eu faço? Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você é um bom menino, você ora, lê a Bíblia, jejua, dá dízimo, trízimo, quízimo, quaquízimo, quinquízimo, você dá muito dinheiro para a igreja, você é um bom menino, não fala palavrão, não fuma, não bebe, não faz nada. Tá bom. E foi assim que eu cresci. E eu fui abafando os desejos sexuais, eu fui abafando tudo, e acreditando. E eu era um bom menino, gente, eu era um menino muito bonzinho. Nossa, como eu era bonzinho. Eu era tão bonzinho que eu nem me aguentava, tão bom que eu era. E aí eu começava a pensar assim: nossa, eu sou tão bonzinho, mas a Catiúcia, ela é meio assim largada, né? Eu acho que ela não vai para o céu, não. Eu acho que eu sou melhor que ela. Olha só a Catiúcia. Ô Arthur, olha o jeitão desse cara, eu não acredito num negócio desse. Tatuagem, isso não é coisa de crente. O que acontece quando você se acha bom? Você começa a se comparar, né? E eu não percebia o que estava acontecendo comigo. Bom, para encurtar uma longa história, chegou uma hora, eu estava no seminário, né? Não para ser pastor, porque eu não queria ser pastor, eu queria escapar do inferno. E eu acreditava assim, que se eu fizesse coisas para Deus, eu escaparia do inferno, né? Também foi uma fuga, meu lar era uma bagunça. Pai alcoólatra, mãe dominante, uma loucura, um troço doido. Eu era criado pela minha avó. Eu estava no seminário para escapar do inferno. E fui parar numa missão chamada OM, Operação Mobilização. É uma coisa um pouquinho pior que a Jocum, entende? Um pouco mais neurótica, um pouco mais doida que a Jocum. Tem jocumeiro aqui? Tem? Algum jocumeiro? Não? Morreram todos. Porque geralmente os jocumeiros morrem depois de algum tempo. E os OMers, né? Que são os... a Jocum tem triliche.
Aqui na base da Tamandaré tem um troço chamado beliche, já é uma obscenidade, imagina triliche. É 3 vezes pior aquele troço. Se você for um sonâmbulo cair lá de cima, você vai direto para o purgatório, é uma loucura. Aí, eu estou lá na UEM me sacrificando e me devotando a Deus, lutando com todas as forças para abafar esse monstro, essa coisa medonha que havia dentro de mim, envolvendo essa sexualidade, essa coisa que de vez em quando aflorava, e eu tomava banho, me lavava e pensava, isso não pode, é pecado, não é? E ai, que gostoso, mas não pode, porque não pode. E eu tenho que fazer como mulher, mas eu não tenho vontade de fazer isso com um homem. Eu não tinha tido experiência sexual ainda, a não ser aquelas brincadeirinhas na adolescência. E aí era um tormento. Eu me lembro uma vez, e como eu era um bom menino, eu cresci na organização. Porque assim, era para jejuar uma noite, um dia eu jejuava 3, era para passar 2 horas em oração, passava a noite inteira em oração, era para ler a Bíblia inteira num ano, eu li a Bíblia inteira em 6 meses. Era para entregar 1000 folhetos evangelísticos na feira livre, eu entregava 3.000. Era para trabalhar não sei quantas horas no porão do navio, limpando e fazendo as coisas, eu trabalhava o dobro. E eu era incansável, eu dormia da meia-noite às 5 horas, toda noite, era uma loucura, de segunda a segunda, não tinha domingo para mim. E eu estava trabalhando, me esforçando para escapar do inferno, para conquistar o meu território, o meu terreno no céu, porque eu acreditava nisso. E eu estava começando a ficar cansado daquilo tudo, estava começando a ficar cansado, mas eu tinha muita energia, e o legalismo em mim era muito forte, e eu tinha talentos, e eu usava esses talentos, né? E a organização, então, me colocou eu fui crescendo na organização, até que o líder daquela missão falou, eu vou discipular você, vou mentorear você, para você ser o meu sucessor. Né? Só que ele não sabia da minha luta. Eu lembro uma vez na Colômbia, nessa história, eu fiquei 2 anos e meio a bordo desse navio, viajando pelo mundo afora, e numa das experiências que eu tive, a gente estava na Colômbia, e foi feito um grande culto evangelístico, e eu fui intérprete, eu já falava inglês, eu fui intérprete do nosso evangelista a bordo, que chamava Ray Lynch, os brasileiros chamavam ele de relincho. E esse Ray Lynch, ele tinha uma obsessão, uma compulsão. Ele não dormia se ele não falasse de Jesus para alguém naquele dia. E ele só falava inglês, como um bom americano, ele só falava inglês. Ele era uniglota. Aí, dava 11 horas da noite, o infeliz não tinha falado de Jesus para alguém, ele batia na porta da minha cabine, vire, vamos comigo. Me arrastava de pijama, do jeito que eu tivesse, a gente ia pela zona portuária, nas prostitutas, nas praças, catava um caixote, subia no caixote, começava a berrar no meio da noite o evangelho, para quem quisesse ouvir. Era desse jeito a coisa. Aí nós estávamos na Colômbia, uma igreja organizou uma grande concentração, e a gente pregando o evangelho, falando, e ele falava, e eu falava em espanhol, do inglês para o espanhol, uau, que chique. Aí na hora do apelo vinha aquela multidão de gente. E naquele dia específico vieram 3 rapazes, pararam na minha frente e falaram assim, nós somos homossexuais, Jesus pode nos ajudar? E eu lutando com aquilo dentro de mim secretamente. Aí eu falei, por supuesto que sim. Não é nada que Deus não pode, é sério. E soltei o meu espanhol, né? E todo sorridente, assim, parecendo garoto propaganda, né? E tudo mais, só que dentro de mim eu estava rachando. E eu lembro que eu cheguei na cabine aquela noite, olhei para o espelho e falei assim, o que está acontecendo comigo? E aí na borda do navio eu leio um livro sobre sexualidade e vejo a descrição do que era homossexualidade. Eu falei, mas é isso, e eu estou há 2 anos lutando e não consigo mudar isso. Aí eu fui colocado numa outra posição em que eu viajava na frente do navio. Por exemplo, o navio está na Colômbia, ele vai para o Chile, dali 2 meses, 3 meses, 4 meses. O que eu fazia? Eu ia para o Chile de avião, eu e duas pessoas talvez, com uma equipe, preparar a chegada do navio, visitar as igrejas, fazer a programação, permissão portuária para poder público entrar no navio, aquela coisa errada toda. É um trabalho absurdo, vocês não fazem ideia. E eu comecei a fazer isso. E às vezes eu chegava num porto novo, com dinheiro no bolso, cartão de crédito, ia sozinho para um hotel, comecei a ficar sozinho. Porque um ia para uma cidade do interior, o outro ia para outra cidade, o outro ia para outra. A gente ficava sozinho. Eu falei, uau, e agora? E eu me lembro uma vez na Argentina, em Buenos Aires, no ônibus, eu estava no ônibus, no auge da ditadura militar na Argentina, eu pegava o ônibus num bairro, que eu ia para o centro, todo dia, e um rapaz, eu comecei a notar um rapaz.
Todo dia, mesmo horário, o mesmo rapaz no mesmo ônibus. E um belo dia, né? Muito guapo, chico. Aí chegou um dia, o cara chegou, me cumprimentou e me deu a mão. E aí, quando eu vi, tinha um papelzinho na minha mão e estava lá. Liga já. E o telefone do cara. Eu surtei. Eu falei assim, putz, se eu ligar e sair com esse cara, eu vou para o inferno. Eu sou missionário, eu não posso fazer um negócio desse. A partir do dia seguinte, eu não fui mais de ônibus, eu fui de metrô, que era muito mais demorado, muito mais longo. Comecei a usar o metrô lá de Buenos Aires, que é uma loucura aquele metrô, troço de doido. Muito lindo. Eu rasguei e joguei fora. Né? Pois é. E olha, né? Quando o navio chegou, eu marquei um horário e fui conversar com o meu líder. E falei, eu não quero mais esse trabalho. Porque aqui dentro do navio eu estou protegido. Eu falei, então, ou eu fico aqui, ou vocês me mandam para uma base na Alemanha. Eu queria muito para Mosbar, porque a Alemanha era a base da missão. E eu queria melhorar o alemão e eu queria morar na Alemanha. Eu falei, não, me manda para lá. Ele falou, não, você fala português, espanhol e inglês, e agora nós precisamos de você. Nós estamos na América Latina, a gente precisa de você aqui. E agora tem o Brasil, são 5 portos no Brasil. Você vai fazer os 5 portos. Eu falei, mas eu não posso. Por quê? Porque eu vou ter uma queda. Mas por quê? Você está interessado em alguma menina, não sei o quê? A gente arruma uma esposa para você no navio. Eu falei, não. E eu não queria falar, até que ele me apertou. Eu falei, eu descobri que eu tenho atração por rapazes. E aí? Já fez com alguém? Eu falei, não. Eu sou virgem. Ele falou, então você arruma as tuas coisas e vai embora para a tua casa. Foi assim. Para encurtar uma longa história, voltei para casa, voltei para o seminário e fui para uma conferência missionária. Conferência missionária da Missão Antioquia. E lá eu tive a minha primeira experiência homossexual. Colega de quarto, à noite, veio para minha cama e ficou. E rolou. Foi assim. Não foi no boate gay, não foi no escurinho do cinema. Foi na conferência missionária. Com outro seminarista. Calvinista, é claro. Não, brincadeira. Eu não contei para vocês que eu cresci na igreja presbiteriana, tá? Muito bem. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Por que é que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês para a gente entender onde que eu quero chegar nesse tema do resto do Evangelho. O título desse livro é Quando parte do Evangelho não é pregado. O que acontece comigo, o que aconteceu comigo, e o que pode acontecer com você, quando você entende somente metade do Evangelho. Quando você entende o Evangelho capenga, parcial, e não o Evangelho completo, que é bíblico, que é a teologia de Paulo. É isso que eu acabei de contar para vocês. Essa história. Eu me lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, pouco tempo depois do abuso sexual. Eu era uma criança muito angustiada, eu tinha muita fome de Deus, eu tinha fome e anseio pelas coisas espirituais. Geralmente os meninos introvertidos são muito espirituais, querem muito as coisas de Deus, né? E eu me lembro, eu fui num culto evangelístico, criancinha, e o pastor pediu para o povo ficar de pé, quem quisesse aceitar Jesus. E eu fiquei de pé no meio da multidão, só que eles eram altos, e eu fiquei baixinho lá, minha mão levantada, ninguém via. No meio da oração, o cara pediu para o povo ficar de pé e levantar a mão. Então eles levaram quem levantou a mão, e eu fiquei lá, parado, porque ninguém me viu. Havia um desejo no meu coração das coisas de Deus, genuíno. Mas eu recebi a mensagem que, para ser cristão, você tem que ser bonzinho, porque senão, inferno não acerta. Tá certo? Esse é o evangelho parcial. É uma das coisas que o evangelho parcial faz. Tá? E aí, para encurtar uma longa história, e para não deixar vocês no ar pensando, e daí, o que aconteceu? Daí o que aconteceu foi que, quando aquilo aconteceu, eu entrei em crise, e eu pensei comigo assim, primeiro que eu não gostei da parte física da coisa propriamente dita, eu não achei interessante, mas eu gostei da parte afetiva. O rapaz com quem eu fiquei era muito carinhoso. Foi muito bom estar com ele. Eu falei, puxa vida, era isso que eu queria. Eu queria um abraço, eu queria um colo, eu queria alguém dizer que me amava. E ele falou aquilo para mim. E precisava vir de um homem, não de uma mulher. Eu não gostei da parte física, mas eu gostei da parte afetiva. Eu jurei de pé junto que eu nunca mais ia fazer aquilo, mas eu queria de novo sentir a mesma coisa. E aí,
chegou uma hora, eu falei, não dá mais para ficar fingindo. E eu não vou viver vida dupla. Então foi curioso, eu lembro no último sábado à noite, quando eu era líder dos jovens da minha igreja, porque depois que eu voltei como grande missionário, a igreja, claro, que me colocou como líder de jovens, sem saber o que se passava comigo, e depois da experiência que eu tive com o meu líder, eu falei, eu jamais vou contar isso para alguém, porque eu vou ser jogado fora de novo, não é? Eu lembro que um sábado eu era líder de jovens, no sábado seguinte eu estava num bar gay em Londrina chamado Falso Brilhante, é uma música da Rita Lee não, da Elis Regina. Olha que ironia, olha o nome do boteco, Falso Brilhante, parece, mas não é. e toda aquela devoção, aquele amor, todo aquele empenho missionário, de um dia para o outro vira do avesso. É Deus, não dá para te agradar. Então, eu fui. Hasta la vista, baby. Já que você me criou para o inferno, que é isso que eu entendi, que eu tinha sido eleito para o inferno e não para o céu, e que já que não tinha jeito para mim, que eu tinha sido predestinado para esse tipo de coisa, porque quem tem esse problema não tem salvação, eu falei, ótimo, então tá bom, eu espero que você se divirta de me ver fritar pela eternidade. Então, já que eu vou fritar pela eternidade, então eu vou curtir agora. E aí foram 15 anos de vida gay. Só que eu não queria aquela baixaria, não é? Eu queria casar, ter filhos. Então eu queria um parceiro, adotar filhos, ter a casinha bonitinha na beira da lagoa, etc. E tal. Só que não era com uma mulher, era com um homem. E de fato, o meu segundo envolvimento, eu fiquei 7 anos com ele. Foram 7 anos. Né? Ele está no nosso grupo de apoio hoje. E o meu segundo envolvimento, o meu primeiro envolvimento, também está no nosso grupo de apoio hoje. Curioso, nunca imaginei que eu tivesse. 3 deles já estão lá. Vai faltar lugar se forem todos, mas enfim. Às vezes eu fico um pouco com dó daquela mulher samaritana. 5, tadinha. Porque a busca homossexual é uma busca insaciável. Porque o homem não tem para dar o que eu preciso. E nem eu tenho para dar para ele. Então eu fico com algum tempo, acaba, não era esse, era aquele. Especialmente a busca homossexual masculina, porque é a fome por masculinidade, por identidade masculina, que não tem nada a ver com a parte sexual. É um curto-circuito, 2 coisas que se misturaram, entende? Então assim, eu lembro quando eu morei em Curitiba e fiz mestrado aqui, o meu lance já era, eu já não acreditava mais no relacionamento afetivo. Meu negócio era sauna gay. Eu saía na Rua 15 catando cara, entende? Foi um negócio de doido. Deus me guardou mesmo, porque senão já estava morto há muito tempo. Eu tinha certeza que eu ia pegar AIDS ou coisa parecida, né? Ou ela ia me pegar. Para encurtar uma longuíssima história, chegou num ponto em 95 para 96, eu estava no auge da minha carreira profissional. Eu tinha terminado meu mestrado, eu continuei sendo um cara esforçado e dedicado no que eu fazia. Então eu subi, a organização que eu trabalhei, eu me tornei gerente geral, né, da organização. Vocês conhecem o Interamericano aqui em Curitiba? Eu era gerente geral do Interamericano de Londrina, que chama Instituto Cultural. Viajando para os Estados Unidos 2, 3, 4 vezes por ano, em contato com a Embaixada Americana. Eu ia nas festas gays do Corpo Diplomático em São Paulo. Coisa fina, vocês não fazem ideia. Né? Eu tinha um namorado muito bonito. O pessoal chamava a gente de casal 20. Né? Porque a gente chegava no bar, pagava a conta de todo mundo, era uma loucura, assim, aquela vida assim muito louca. Muito glamour. Compra só fora do Brasil, aqui não. E quando o dólar estava 1 por 1, gente do céu, vocês não fazem ideia das malas que a gente trazia. Eu tinha tudo que vocês podem imaginar, um carro novo, apartamento novo, todo decorado com arte, com pintura, etc. e tal. E estava profundamente depressivo. Profundamente depressivo. Ao ponto que eu cheguei a ficar com anorexia. Eu não conseguia nem comer mais. Eu fiquei magro, ficou pele e osso, todo mundo achando que eu tinha AIDS, tudo quanto é médico, nada resolvia meu problema. Né? Obcecado de ciúme do meu namorado, do meu companheiro. Eu sabia que ele pulava cerca de vez em quando, né? E eu sabia que eu também já estava querendo pular cerca, porque eu estava com ele, mas já estava querendo ficar com outros. Eu falava, mas que droga é essa?
Nada satisfaz, eu tenho tudo e não tenho nada. Isso foi gerando uma profunda angústia, uma profunda tristeza, um desespero. E no meio daquela situação, eu já contei isso aqui, alguns de vocês já ouviram essa história, eu começo a ouvir Deus falar comigo. Mas eu cresci presbiteriano, e presbiteriano não ouve Deus falar. Quando um presbiteriano escuta Deus falando, ele corre para o psiquiatra. Não é verdade? Deus fala com penteca. Deus fala com coisa de gente louca. Presbiteriano é sola escritura. Tem 5 solas, e uma delas é sola escritura. É pela Bíblia, não falou pela Bíblia, é do demo. Não é isso? Não é isso? Eu acho que esse aqui é infiltrado. É um penteca infiltrado se chamando de presbiteriano. Aí, tá vendo só? Então, a gente junta uma madeira aqui, faz uma fogueira e queima vivo. Mas Deus começou a falar comigo. Então, eu dentro da boate, gay, entortando as vodkas da vida, tentando ficar alcoolizado para poder entrar no tchuc, porque eu não gostava, nunca gostei daquela vida de boate. Eu gosto de dormir à noite. Eu dormi 11 horas, estou com sono. Aí você sabe que a vida gay começa às 11 horas. 11 horas você está se arrumando para sair ferver. Aí eu estava lá na boate, aquela turma toda, a gente lá no tchuc e tal, e eu tomando a bebida alcoólica para ver se eu conseguia me soltar, e nada, e eu tomando aquilo, eu falei assim, gente, botaram água nessa vodka, não é possível, né? E de repente, no meio da boate, uma voz vem para mim e fala assim, Vili, o que você está fazendo aqui? Eu tenho tanto para te dar. Eu falo, né? Deve ser os antidepressivos que eu estou tomando. Em outra ocasião, eu tinha acabado de fazer aquilo, né? Com o meu companheiro, ele dormindo, eu não conseguia dormir, eu só dormia com remédio fortíssimo, eu tinha que tomar Roipinol, remédios fortes para dormir mesmo. Eu super acordado, o rapaz dormindo, e Deus, Vili, eu te amo. Aí eu puxo o lençol e falo, Deus, há quanto tempo você está aí? Né? Começou a acontecer, eu falei, não é possível um troço desse. Eu falei, Deus não fala. Primeiro que Deus não fala assim. Segundo, Deus não fala com homossexual. Eu sou uma abominação, ele joga essas pessoas no inferno, o que ele está falando comigo? E eu fui resistindo, e foi passando o tempo, até que um dia eu quebrei os canecos com Deus. Falei, que história é essa? Você não tem mais o que fazer, seu desocupado. Me deixa em paz, eu sou gay, você me criou dessa forma, você me elegeu para o inferno, agora fica me incomodando. Eu não vou voltar a ser missionário, eu não vou botar máscara de novo, eu não vou enfiar uma Bíblia embaixo do braço e distribuir folheto evangelístico. Eu sou gay, eu gosto disso. E outra, esse rapaz aí é o meu Deus, não você. E quebrei os canecos. E falei, cansei de Bíblia, cansei de crente, eu quero que morram todos. Faltou isso aqui para eu ser um ativista gay. Eu falei, agora ele vai ou me deixar em paz, ou ele joga um raio em cima de mim, abre um buraco, eu vou direto para o inferno, não vou nem passar pelo purgatório. Aí falei, xinguei um monte, era bem boca suja nessa fase. Aí eu falei, é agora. Aí eu ouvi uma voz, terminou? Terminei, fiquei esperando. E desde quando eu preciso de você? E desde quando eu preciso do teu trabalho, do teu evangelismo, da tua adoração, do teu louvor, de leitura bíblica, do teu dinheiro, do teu corpo? Eu sou Deus, eu crio as coisas com a minha palavra, eu não preciso de você. Eu falei, o quê? Como assim? Como assim não precisa de mim? E aí aquele negócio disso, de missão, que se eu não for, o sangue dos perdidos vai estar sobre a minha cabeça, sabe essas coisas que você ouve em seminário? Falei, e essa história toda, como que é isso? Ele falou assim, eu sou Deus. Eu não preciso de absolutamente nada, eu não preciso de você. Eu fiquei muito ofendido, eu comecei a bater boca com Deus. Até que aos poucos, eu cheguei e falei assim, tá, mas me disseram, me falaram, ele falou assim, por que você nunca perguntou para mim o que eu queria de você? Eu parei e falei, peraí, é verdade, eu nunca cheguei para Deus e falei, Deus, o que você quer de mim? Para que você me fez? Eu nunca tinha perguntado. Porque eu não sabia que a gente podia fazer isso com Deus. Eu não sabia. Eu falei, tá bom. Embora eu fosse assim, eu já sei qual é a resposta. Eu falei, tá bom. O que você quer de mim? Que você deixe a vida gay, vira um crente de novo, fica um bom menino, abandona o seu namorado, volta para a igreja e para de pecar. Eu pensei que Deus ia desfiar o rosário dos mandamentos para mim, né? E eu quase caí de surpresa com a resposta. Ele falou assim, eu quero o teu coração. Eu falei,
Meu coração é um pinico cheio de... né? É um pinico. Imagina um pinico cheio. Você sabe o que é pinico? Quem sabe o que é pinico? Quem não sabe o que é pinico vai ficar sem saber. Pinico é um negócio que a gente faz cocô dentro. Deixa no cárter debaixo da cama quando você não tem banheiro dentro de casa. É coisa de pobre. Quando você não tem banheiro dentro de casa, para não sair na chuva, no frio, você põe um pinico debaixo da cama. E à noite você usa o pinico, depois de manhã você joga fora. Tá bom? Cuidado para não confundir com panela. É parecido, mas não é a mesma coisa. Falei, meu coração é um pinico cheio, transbordando daquilo. Eu pensei assim, eu sei o que você vai fazer com o meu coração. Você vai jogar o meu coração no inferno, não é isso? Ele falou, não. Eu falei, o que você vai fazer com o meu coração? Eu vou derramar a minha vida dentro dele. Eu falei, o quê? Eu vou derramar a minha vida dentro do teu coração. Do jeito que está. Ele falou, não, eu cuido disso. Eu falei, mas por quê? Porque foi para isso que eu te criei. Você aceita o meu amor? Eu quebrei. Eu caí de joelhos. Porque naquela hora eu falei, é para isso que eu existo. Algo dentro de mim falou assim, é esse amor que eu quero, é esse amor que eu estou buscando, é essa vida que eu não encontro em outros homens, que eu não encontro na bebida, que eu não encontro no dinheiro, no trabalho, no esforço. Algo naquele momento falou, mas eu continuei brigando. Eu falei, mas Deus, eu não tenho condições de ser cristão, eu não tenho condições de voltar à igreja, eu detesto crente, eles são tudo louco da cabeça, e eu não quero ir fazer isso, e esse cara é muito importante para mim, eu não vou poder deixá-lo. Ele falou, Vila, eu não estou pedindo nada em troca, eu estou te oferecendo. Você aceita o meu amor? Eu não quero nada, eu não estou pedindo nada. Fica com o que você quiser. Eu falei, opa, não há condições? Então, esse é novo para mim. Eu falei, tá bom, você quer me amar, sem condições, eu posso ficar com o Manuel, eu posso ficar na vida gay, porque eu gosto dos meus amigos gays, eu não quero voltar para a igreja. Se eu não tiver que abrir mão de nada, tudo bem, pode me amar. Eu não sei se você já tomou banho debaixo das cataratas do Iguaçu. Se você já tomou banho, você tem uma noção do que é. Aí o presbiteriano ficou louco da cabeça, né? Porque veio aquela enxurrada de amor, veio aquela avalanche de amor, veio aquela coisa doida que começou em 96 e não parou até hoje. Começou em 96. Chegou uma hora que eu falei, Deus, para, senão eu morro. Porque foi um orgasmo espiritual como eu nunca imaginei que fosse possível. O meu interior ser cheio de vida. E foi muito curioso, porque Deus não pediu para eu romper o relacionamento, Deus não pediu para eu ler Bíblia, Deus não pediu para eu ir para a igreja. As coisas foram brotando. Chegou uma hora, eu ia transar com o cara, eu não funcionava mais. Eu não tinha ereção. Porque eu olhava para ele e falava, esse cara é meu irmão, eu quero que ele tenha o que eu tenho aqui dentro. Aí eu passei a amá-lo de verdade. Eu saía com a galera gay, a gente ia fazer uma festa na casa de alguém falava a palavra Deus, eu começava a falar de Deus, o amor de Deus, dali a pouco todo mundo... A pilha de filme gay que a gente ia assistir, as bebidas, ficavam tudo lá, porque todo mundo ficava... Aí o pessoal parou de me convidar, porque eu virei a bichinha de Jesus. Entende? Eu só falava de Deus e do amor de Deus. E eu achava que eu ia ser gay cristão. Só que aos poucos eu percebi que não dava liga aquilo. Aí eu queria estar com pessoas que tivessem a mesma experiência. Eu percebi que alguns se afastaram de mim. Porque luz e trevas não dá liga. E daqui a pouco eu queria louvar aquilo que o Arthur falou. Eu queria expressar isso para fora de forma artística, com música. Eu queria conhecer mais desse Deus. E aí começou uma grande jornada, de 96 para cá, onde Deus foi me ensinando essa teologia. Foi tão curioso, eu primeiro tive a experiência. E de 96 para cá, Deus tem me dado a teologia. E hoje, esse livro é uma das melhores expressões dessa teologia paulina do que Deus fez comigo em 1996 e começou a fazer até agora. Por isso que eu gosto desse material. Por isso que eu quis contar um pouquinho dessa história para vocês. Chegou uma hora que eu cheguei para o Manuel, ele falou, o Manuel chegou para mim e falou, Vili, faz de conta que, Catiúcia, você está me traindo, né? Porque eu era assim, eu era compulsivo sexual, eu era adicto sexual. Vocês sabem o que é adicção sexual? Sexo para mim nunca era suficiente. Era direto, era uma coisa louca. Eu terminava de fazer sexo com ele, eu me masturbava de novo. Era uma loucura, era um negócio de doido.
E de repente, do nada, a gente toma banho junto, se troca junto, dorme junto, está ali o dia inteiro junto e nada. Aí um dia ele chegou para falar assim, o que foi? Morreu? Morreu aí embaixo? Não funciona mais? Eu falei, pois é, tá interessante, né? Porque ele fazia assim em mim, ó. Pim, eu toim, já queria sexo. Era uma loucura. E de repente eu percebo, desculpa, eu estou sendo bem franco com vocês, eu acho que eu posso. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Você está me traindo, né, cara? Você está saindo com alguém, você está muito feliz ultimamente. É uma coisa diferente em você. Você está saindo com alguém. Você está me chifrando. E ele era o chifrudo, ele me chifrava. Não eu sempre fui fiel aos meus parceiros. Pelo menos na prática. Em pensamento, não. Mas hã? Então, aí o que aconteceu? Ele falou assim, você está... Eu falei, não, imagina, eu sou fiel e tal. Mas você está diferente, você está saindo com alguém. O que está acontecendo? Tá ou não está? E eu não consegui mentir. Eu falei, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Você está me traindo ou não está traindo? Você conheceu alguém? Eu falei, mais ou menos. Como assim conheceu alguém mais ou menos? Você conheceu alguém, é da nossa turma? Que é a primeira coisa que você pergunta, né? É da nossa patota, da nossa galera que você está me chifrando? Eu falei, não. Então tem alguém, e o cara tem nome, afinal de contas, ou é um fantasma? Eu falei, tem nome, sim, mas você não vai entender, cara, tal. Como é que é o nome dele? Jesus. Nossa, que nome esquisito, o cara se chama Jesus. Eu falei, pois é, o nome dele é Jesus. Ele falou, ô Jesus? Eu falei, você está tendo um caso com Jesus? Eu falei, tô. Ele é gay? Eu acho que sim. Gente, na época foi isso que aconteceu para mim. Eu não entendi o que estava acontecendo. Deus, ele teve um jeito de entrar no coração daquele legalista, daquele bom menino. Foi esse o jeito que Deus encontrou. E com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Eu fui entendendo, sem entender, que eu era uma nova pessoa. E que era incompatível para mim, sem nenhum legalismo, era incompatível para mim continuar naquelas coisas, porque não fazia mais parte da minha vida. Então você nunca mais... Sim, eu ainda tive sexo com o Manuel, a gente forçou a barra, a coisa rolou. Eu percebi, num determinado momento, que eu poderia deletar tudo o que estava acontecendo e continuar naquele relacionamento, ou eu poderia continuar aberto para o que estava acontecendo naquele mundo sobrenatural e continuar recebendo aquilo que era vida. Eu escolhi, falei, não, eu quero vida. Porque eu não acreditava mais que a vida gay pudesse ser vida para mim. Então, houve quedas no começo, eu tive recaídas, etc. e tal. Os 2 primeiros anos foram de altos e baixos. Eventualmente, Deus me reconciliou com a minha igreja, eu voltei, aí começou um grupo, eu fui para os Estados Unidos, conheci o Êxodo nos Estados Unidos, e foi uma caminhada. Aí, aos poucos, Deus começou a me ensinar a teologia. Eu aprendi sobre a graça, eu comecei a entender o que era a graça, que eu não sabia, né? E finalmente chegou numa hora eu falei assim, Deus, por que tem tanto cristão que luta com a questão da homossexualidade e cai num legalismo danado e outros caem na graça barata? O que é graça barata? Então vamos supor que a Catiúcia tenha o problema de homossexualidade. Deus me ama tanto, Deus perdoou todos os meus pecados, quando Ele olha para mim Ele não vê mais pecado. É verdade isso? É verdade. Então, já que Ele não olha para mim, não me vê mais pecado, só vê uma filha amada, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não importa. Então, eu sou uma pecadora amada por Deus, né? Eu sou uma pecadora amada por Deus, eu sou uma lésbica, eu sou um homossexual amado por Deus, Ele me vê como um filho amado, e nada mais me separa do amor de Deus. Então, a forma como eu vivo a minha vida, a minha sexualidade, não interfere mais no amor de Deus por mim. É verdade isso ou não? É aí que a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque é verdade, mas a premissa é complicada. Por quê? Porque é o evangelho parcial. Eu acabei de descrever para vocês o evangelho parcial. Vamos lá. Jesus morreu na cruz por nós? Sim. O sangue foi derramado para perdoar os nossos pecados? Sim. Quais pecados? Todos. Passado, presente e futuro? Até o pecado que eu não pequei ainda já foi perdoado? Sim. É verdade que quando Deus olha para você, cristão, Ele não vê mais pecado? Sim. É verdade que Ele não se lembra mais? Sim. É verdade que mesmo que você peque, você não deixa de ser filho amado de Deus? Sim. Opa, então eu posso ver do jeito que eu quero.
Certo? Esse é o evangelho parcial. Se você acreditar nisso, de duas uma, ou você cai na graça barata, que eu acabei de escrever, ou você cai no legalismo. Vamos lembrar da história da mulher apanhada em adultério. Todo mundo conhece essa história, né? Os caras querem pegar Jesus, então eles armam para Jesus e chegam lá e trazem uma mulher que teria sido pega em adultério. Para começar, cadê o cara, né? Se ela estava adulterando, teria que ter alguém adulterando com ela, senão ela estaria apenas se masturbando. Mas se eles falaram adultério, provavelmente ou ela era uma mulher casada que estava com outro homem, ou ela estava com um homem casado com outra mulher. Cadê o parceiro? Nada do parceiro. Mas eles trazem de qualquer forma. Eu acredito, desconfio, que talvez nos bastidores estivesse o cara enrolado nos lençóis, né? Tremendo na base. Porque se Jesus falar, cadê o cara? Eles vão falar, opa, está aqui o cara. Agora mata os dois, porque adulterou, tinha que ser morto. Não só adulterar. Qualquer pessoa que adulterasse tinha que ser morta a pedradas. Legal, né? Então, primeira coisa é que Jesus podia falar assim, cadê o cara? Traz o cara também. Ele não fala nada disso. Ele não fala nada disso. Ele fala, tudo bem, galera, então vamos lá. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque eles falaram, a lei manda matar. E Jesus não falou no Sermão do Monte que ele veio cumprir a lei? Ou falou ou não falou? Ele falou que a lei não passaria, que cada vírgula dela seria cumprida. Não vim abolir, não pensem que eu vim abolir a lei. Eu vim cumpri-la. Não há nada de errado com a lei. Absolutamente nada de errado com a lei. E a lei mandava matar. Mandava mesmo. Né? A mesma lei que manda não matar, manda matar. Curioso isso, não é verdade? Um dos mandamentos é não matarás. E aí depois vem um monte de coisa, mata fulano, mata ciclano, se fizer isso, mata, se fizer aquilo, mata, matou, mata. Quando entrar em Canaã, mata todo mundo. Que curioso, já parou para pensar? A lei que manda não matar, manda matar? Interessante. Mas vamos voltar aqui à mulher adúltera. Aí, Jesus, e agora? Tudo bem, galera. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que significa isso? Vocês são os fariseus, faz de conta. Eu sou Jesus. Faz de conta que eu digo dizendo assim, vocês não entenderam uma coisa. A lei exige perfeição absoluta. A lei basicamente diz assim, você quer ser amigo de Deus? Quer ser um com Ele? Quer ser o povo dele? Tem que ser igual a Ele. Santo, puro e perfeito. Sem nenhuma contaminação. É isso que a lei exige. Alguém qualifica? Alguém cumpre? Vocês diluíram a lei, vocês foram colocando água e açúcar, numa coisa profundamente amarga e insuportável para torná-la palatável. Foi isso que os fariseus fizeram. O que Jesus faz com o Sermão do Monte? Ele restaura a lei à sua impossibilidade. Ele torna a lei novamente pesadíssima. Porque ele veio cumprir a lei, não aboli-la. Por isso que nós também não conseguimos cumprir o Sermão do Monte. Por mais lindo e maravilhoso que seja. Graças a Deus é o próprio Jesus que cumpre para nós. Mas vamos voltar para a mulher. Muito bem. Jesus, nenhum de nós qualifica. Então, o nosso plano não funcionou, a gente vaza, larga as pedras e some. Curiosamente, a mulher fica. Ela podia ter vazado também. Ela não precisava ficar. Ela olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Olha para Jesus, ele está lá distraído, escrevendo na areia. Ela podia fazer taran, 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 né? Que nem a pantera. E de fininho escapulir. Ninguém está vendo. Eu vou aproveitar essa pausa e vou vazar. Ela fica. Por que ela fica? Porque ela sabe que ela é culpada. Ela sabe que ela é culpada. E ela sabe que ela merece morrer. E aí nós temos um problema sério, porque Jesus falou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e eu vim cumprir a lei, Jesus não tem pecado, e só sobrou ele, e agora José. O que Jesus tem que fazer? Jesus tem que pegar uma pedra e dar na cabeça dela, mas ele não faz isso. Então Jesus faz algo ilegal? Porque ele fala, eu não te condeno. Opa, ele não podia fazer isso. Ou podia? Aí nós temos que amarrar essas falas com uma outra fala. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus tira o pecado do mundo? E aquele que não conhecia pecado, ele o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo sacou isso aí. Como é que Jesus tira o pecado do mundo? Ele se torna o pecado. Pecado como substantivo, não pecado como verbo.
Pecado como essência, como natureza, não pecado como comportamento. Jesus nunca pecou, porém se torna pecado, que é a mesma coisa de morte. Então Jesus fala assim: eu não te condeno. Agora presta atenção nessas duas falas, porque depois ele fala, vai, não peques mais, mas no meio dessa pausa, eu não te condeno. A lei te condena, a sociedade te condena, a tua consciência te condena. Eu sou o Cordeiro de Deus, e eu não te condeno, mulher, porque eu vou me tornar o que você é, e eu vou fazer de você o que eu sou, e aí você vai e não peca mais, e aí você vai e não peca. Vocês entenderam? Vocês entenderam a diferença entre pecados no singular e pecados no plural e pecado no singular? O teu problema não são os seus pecados que você pratica, o problema é o pecado no singular, que é a natureza. O que Deus faz com a mulher? Ele muda a natureza dela. Depois que a natureza é transformada, sobrenaturalmente, acontece a mudança de comportamento. O que foi que aconteceu comigo? Sem eu saber a teologia. Por isso que eu ia dormir com o Manuel, tomar banho com o Manuel, e já não queria mais sexo com ele. Porque o pecado tinha sido removido. Tá claro isso aí? Que bom. Que bom. E é isso que nós temos que entender, especialmente no final de semana de Páscoa. Por que Jesus teve que morrer? Eu posso até mandar para vocês, eu traduzi um pedaço de um texto do Baxter Kruger. É um teólogo com esse nome assustador, mas não é nome de filme de horror, não. É Baxter Kruger, é um cara muito legal. E ele escreve um livro chamado assim, Jesus and the Undoing of Adam. Jesus e o desfazer da obra de Adão. O primeiro Adão peca, todos nós pecamos, porque todos nós estamos no primeiro Adão. O último Adão morre, e todos morrem porque toda a humanidade está no último Adão. Jesus desfaz a obra do primeiro Adão. O último Adão desfaz a obra do primeiro Adão. Como que ele faz isso? Ele se torna um conosco. Então vamos voltar agora, vamos começar. Vocês têm que me avisar até que horas que eu posso ir, porque já são 15 para meio-dia. A gente vai começar, depois a gente vai continuar à tarde. Hã? Tem meia hora ainda? É? Tá bom. Mas a hora que vocês estiverem morrendo de fome, a gente vai começar o jejum. É isso? Então, eu quero trabalhar só um pouquinho com vocês sobre a linha. Porque hoje, se você perguntar para mim assim, Vili, mas você não casou ainda? Não, não casei ainda. Né? Mas você virou hétero? Eu falo, não, eu não virei hétero. Então você continua sendo gay? Não, não sou gay. Então você é bissexual? Não. Você é pansexual? Você é metrosexual? Não, já passei da fase do metro. Estou tentando ser lumber, mas não dá, a barba não é suficiente. Tem uns lumbers aqui, tá entendendo? Tá certo? Né? Mas, Vili, então você é um ex-gay? Fala, não existe ex-gay. Não existe? Não existe ex-gay. Então, o que é você? Eu sou um filho amado. Eu sou vivo. Eu estava morto dos meus delitos e pecados. E agora estou vivo. E o que acontece com uma pessoa viva, um ser vivo? Ela cresce. Se você olhar ali fora e ver uma árvore morta, você tem esperança de ver flores e frutos ou sombra? Não. Agora, se você plantar uma árvore, aquela árvore está viva, você percebe que ela cresce, ela expande, ela produz frutas, ela produz flores, ela tem vida. Coisas mortas não crescem, coisas mortas não florescem, coisas mortas não frutificam. Agora, você vê uma árvore fazer força para crescer? Você vê uma laranjeira fazer força para produzir laranja? Você chega no pé de maçã, ou figo, ou qualquer fruta, e escuta ela gemendo, fazendo força para produzir a fruta? De jeito nenhum. Como é que uma laranjeira produz laranja? Ela recebe luz solar, ela recebe a seiva que vem das raízes, e na hora certa tem as laranjas lá produzidas, que não é força de desfruto nenhum, é resultado do receber.
Está claro isso? Isso está bem claro. Então o que Deus quer de você? Disponibilidade. É a única coisa que você pode dar que Deus não tem. É disponibilidade de você. Você se disponibilizar para Deus. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Quero receber. Assim como as folhas da árvore se abrem para a luz do sol, você se abre para receber a luz, para receber a água. O toma e come, este é meu corpo. Toma e bebe, este é meu sangue. E aí, o resto é com Deus. É uma vida leve, é uma vida suave, é uma vida de descanso, que é a música que foi cantada agora de manhã. Está claro isso aí? Então, e você não tem tentação homossexual? De vez em quando eu tenho. Ocasionalmente eu tenho. E aí, como é que fica? Se você ainda tem tentação gay, é porque você é gay. Mas eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E o que Ele diz que eu sou? Aí tem que conhecer a palavra. Aí tem que estar na ponta da língua. Mas a todos quantos receberam deles o poder de ser gayzinhos de Jesus? Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu sou um filho amado. E eu estou vivo. Efésios 2 fala, eu estava morto no meu delito e pecado. E agora estou vivo. E aí vem as boas obras como consequência e não como condição. Está claro isso aí, gente? Então, por exemplo, eu sou tentado, mas a minha segurança não está no que eu sinto. Então a gente vai ver a linha, porque a linha é a base desse livro, é a espinha dorsal do livro. Se você entender a linha, já é um bom pontapé inicial para você aplicar esse ensinamento, para você entender as suas lutas. Talvez alguém aqui, por exemplo, esteja querendo deixar de fumar. Tem alguém tentando deixar de fumar? Ou que usou droga e está tendo crises de abstinência? Alguém teve? Eu tive crises de abstinência sexual que vocês não fazem ideia, gente. Era uma loucura. Uma loucura. Eu não dormia se eu não tivesse sexo. Era um negócio de doido. Né? E eu tenho amigos que foram usuários de crack, de cocaína e outras coisas, estão passando apertado. Aí vem aquela carga emocional. Eu trabalho numa casa de recuperação também lá em Londrina, na verdade 2. Como é que eu lido com essas emoções? Como é que eu lido com essas sensações? Eu tenho que sentir tesão só por mulher, não posso mais sentir atração por homem. Quem disse isso? Hoje eu já sinto atração por mulher, eu não tenho mais problema. Aquele abuso sexual já foi resolvido, já foi sarado. Eu posso olhar para vocês e achar vocês lindas, maravilhosas e tudo mais, etc. e tal. Mas graças a Deus eu não tenho mais a lascívia sexual. Aquela lascívia que eu tinha por homens desapareceu, mas eu não tenho lascívia por mulheres, graças a Deus. Imagina, eu chegar numa igreja cheia de moças lindas, maravilhosas como vocês, eu ia ficar enlouquecido, porque eu ia em igrejas. E chegava numa igreja como essa, tinha vários rapazes guapos, né? Eu ficava, meu Deus, um mais lindo que o outro, o que eu faço aqui? Né? Deus não precisa tirar uma lascívia e pôr outra no lugar, como muita gente pensa. Eu tenho que ser tarado por homem, agora eu viro tarado por mulher. Isso é bobagem, isso é besteira. Está claro isso aí? Então vamos entender a questão da linha e aí a gente para. À tarde a gente continua e vai caminhando, tá bom? Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Que bom. Então tem um texto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu voltar, só um pouquinho. Esse texto de 2 Coríntios 4,19 é muito importante. Assim, fixamos os olhos da fé, os olhos espirituais. Paulo não está falando aqui, eu vi essa cadeira, eu vi a Kátia, eu vi o Arthur. Nesse exato momento, quem sou eu? Eu fixo os meus olhos, não naquilo que se vê. Então, Paulo não está falando da visão biológica. Paulo está falando de uma visão espiritual pela fé. Eu fixo os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Naquilo que é invisível a estes olhos, mas não é porque essa coisa é invisível a estes olhos que ela seja irreal. Pois o que se vê é transitório, passageiro, temporal ou temporário, mas o que não se vê é eterno. Opa, que interessante isso. Vamos lembrar uma coisa, antes da queda, e vamos tomar cuidado aqui para a gente não cair no platonismo, para a gente não cair no budismo, tá? Gente, Deus criou o teu corpo, Deus criou as tuas emoções, não há nada errado com o teu corpo. Deus criou seus genitais.
Deus criou o seu útero, a sua vagina, o seu pênis, os seus testículos. Deus criou tudo isso. E Ele não vai eliminar essas coisas. Não havia nada de errado com essas coisas no Éden antes da queda. Tanto é que antes da queda, Deus fala para Adão e Eva praticarem sexo e encherem a terra de filhos. Gente, é muito sexo para encher a terra. Nós somos 7 bilhões e ainda não encheu. Eles iam ter que ficar que nem coelhos, fazendo sexo muitas e muitas vezes. Não é? E Eva ia ter que ter tríplicos, óctuplos para conseguir encher a terra. O fato é o seguinte: não há nada de errado com o teu corpo, não há nada de errado com as tuas emoções. Absolutamente nada de errado. A questão é a seguinte: depois da queda, houve uma ruptura. E Adão e Eva se tornam cegos espirituais. Eles não enxergam mais o mundo espiritual. Eles passam a ver apenas o mundo material. Antes da queda, Adão e Eva enxergavam simultaneamente esse mundo que a gente apalpa e o mundo que a gente não apalpa. Adão e Eva viam a Deus, a face de Deus, que hoje para nós é invisível, mas para eles não era. A cegueira é a primeira consequência do pecado. E a surdez espiritual também, porque Adão e Eva não conseguem mais entender Deus. Aí vem uma pergunta: por que é tão difícil para nós digerirmos a ideia que o invisível é mais permanente que o visível? Por que vocês acham disso? Por quê? Como é que nós nascemos? Como que todos nós nascemos? Você nasceu enxergando o espiritual? Não. Nenhum de nós nasceu enxergando o espiritual. Você está aprendendo a viver pela fé. É um aprendizado. Não tem dia que você vai para a carne? Não tem dia que você duvida? Não tem dia que você fala, não é possível, não deve ser isso? Não tem dia que você acredita que você não passa de um pecador miserável? Você está aprendendo a viver pela fé. Então, o autor, ele usa essa ilustração da linha, que eu acho muito... É uma abstração, porque essa linha, de fato, não existe. Isso aí aconteceu como consequência da queda. Então, imagina a linha, tá? E vamos imaginar o acima da linha. Lá nós temos a parte superior e a parte inferior. Então, acima da linha, vamos imaginar que é a dimensão ou o âmbito espiritual. Tá certo? E abaixo da linha é o temporal ou temporário. Tá certo? Lembrando que Deus criou tudo, que não há problema nenhum com a matéria. Tá? Se você quiser explorar um pouco essa ideia, vai no YouTube e procura Tudo é Espiritual. Alguém já viu esse vídeo? É 1 hora de duração, mais ou menos, do Rob Bell. Muito legal, muito bacana. Tudo é espiritual. Bem legal. Ele mostra pela física quântica que a matéria é espiritual e que o mundo que a gente toca e tudo tem a sua origem em espírito. No mundo espiritual, na dimensão espiritual, ela é invisível a estes olhos, presta atenção. Ela é invisível a estes olhos biológicos, mas esse mundo não era invisível a Adão antes da queda. Tá? No mundo temporal, as coisas são visíveis a este olho. E como nós nascemos nesse mundo, nós acreditamos o quê? Que essa é a realidade absoluta. Que o que eu estou vendo, tocando, sentindo, cheirando, comendo, ouvindo, que essas coisas são a realidade absoluta. Mas o que Paulo está falando, essas coisas são passageiras, transitórias. Elas não vão desaparecer. Mas essa não é a realidade permanente. A realidade suprema. A realidade suprema está acima da linha. Tá? Aqui nós temos as coisas imutáveis, atemporais. Aqui é aquela dimensão kairótica, é o kairos, é aquela palavra grega que fala do tempo para Deus, onde as coisas simplesmente são. Não existe o ontem, não existe o amanhã. É somente o agora. Veja, o que é o amanhã para nós, o que é o ontem para nós? É o fato de nós morarmos colados na superfície dessa bolinha chamada Terra, que gira em torno de si mesma e ao redor do Sol. Mas esse é o mundo material que Deus criou. Onde é que Deus opera? Ele está preso a isso? Não. Ele opera nisto, mas ele extrapola tudo isso. Deus opera numa dimensão, num âmbito que nós não conseguimos entender agora, que é o Kairos. É por isso que quando Deus olha para a Catiúcia, ele vê a Catiúcia pronta, terminada, acabada. O processo totalmente concluído. Está certo? Ele sabe das dificuldades da Catiúcia abaixo da linha, mas ele vê a essência da Catiúcia acima da linha, porque é ali que ela
é com Cristo. É ali que ela está em Cristo, porque nós somos espírito, temos alma e habitamos um corpo. Então aqui nessa dimensão, é espírito, é perfeição, é consumado. Aqui é a dimensão das coisas não criadas, é das coisas que simplesmente são. Abaixo da linha nós temos, aqui é o eu sou, o kairos de Deus, né? Aqui no temporal nós temos as coisas baseadas no tempo. Agora há pouco eu perguntei para o autor, até que horas nós podemos ir? Meio-dia, já estou acabando, eu sei que vocês estão com fome, né? Aqui as coisas são mutáveis, a oscilação. Um dia você se sente bem, um dia você se sente mal. O teu corpo está envelhecendo. Da hora que você sentou nessa cadeira até agora, você já está mais velho, o teu corpo já está mais velho. Você já virou um ancião. Você nem imaginou isso aí, está entendendo? Né? De manhã estava fresquinho, agora já está calor. Eu falei, puxa vida, com essa roupa aqui. Sempre eu levo um susto em Curitiba. Eu venho esperando um frio lascado e é sempre esse mormaço desgranhento. Porque aqui tem mormaço. Além do calor tem umidade, né? Nesse âmbito, as aparências. Porque veja, eu olho para o Arthur, eu estou vendo o externo do Arthur. Eu conheço o Arthur pouco até. Eu não sei o pensamento que está passando na cabeça dele. Então eu estou vendo a aparência. Nossa, você está com uma cara boa, a tua barba está mais comprida, da última vez estava curtinha, acho que a última vez não tinha nem barba, né? Tinha tirado a barba. Aparências. Mas esse não é o Arthur, esse é o corpo do Arthur. Eu estou vendo a casa. Mas o morador é o Arthur, é o ser eterno que está dentro dessa casa. Tá certo? Aqui eu estou vendo a casa da Catiúcia. Lá dentro tem a Catiúcia. Isso é importante. Nós sempre teremos casa física, mesmo depois de glorificada. Mesmo depois que o seu corpo for glorificado, você vai continuar tendo um corpo físico. Nós nunca vamos desencarnar no sentido de não ter mais corpo físico. A diferença é que os corpos serão glorificados. Não vai envelhecer, não vai adoecer, você não vai ser mais sujeito às leis da física. Você vai poder viajar para atravessar a parede, fazer um piquenique na superfície do sol, coisas do tipo. E aí por diante, está entendendo? Aí lê C.S. Lewis que você viaja na maionese. Muito bem. Nessa temporalidade, nós estamos em processo, presta atenção, porque aqui em cima é consumado. Aqui embaixo é em processo. Aqui em cima, você já tem a natureza divina. O teu espírito já é um com Deus. Aquele que se junta ao Senhor é um espírito. E não tem o com ele no original em grego. Aquele que se junta ao Senhor é dois espíritos? Um espírito. Como é que você se junta ao Senhor? Você não se junta, você é juntado em Cristo. Quando Cristo está na cruz, você está nele. Assim como você estava no primeiro Adão. Aquele que se junta ao Senhor significa aquele que crê que estava em Cristo, aceita pela fé. Não estava Jesus na cruz, eu estava com ele na cruz. Assim como eu fui colocado em Adão, fora da minha opção, eu fui colocado em Cristo igualmente fora da minha opção. Cristo estava lá, eu estava lá. Eu era morte, pecado, ele se torna morte, pecado. Ele era vida, eu sou feito vida. Eu sinto isso? Não. Eu vejo isso? Não. Eu toco isso? Não. Eu ouço isso? Não. Eu lambo isso? Não. Mas está escrito. Me basta. Chega. Pronto. Assunto encerrado. Então, em Cristo, eu sou santo. Acima da linha. Abaixo da linha, estou em santificação. O que está sendo santificado? Minha alma, meu comportamento, mas eu já sou santo. Alguém aqui tem filho? Alguém aqui é pai ou mãe? Não? Todo mundo ainda não fez essas coisas? Todos virgens. Ai, que lindo. Mas você é filho de alguém, certo? O Arthur é filho dos pais dele. Da Ana e do Cláudio. A Ana e o Cláudio. O Ana e o Cláudio são os pais do Arthur. Tá? O Arthur hoje está com quantos anos? Nenhum. Você é teu corpo só. Você não tem idade. Viu? É o teu corpo que fica velho. Você não fica velho. Tá? Então o Arthur é filho da Ana e do Cláudio. Desde quando você é filho da Ana e do Cláudio? Desde 13 de junho de 90. Na verdade um pouco antes, desde a concepção, né? 9 meses, né? O espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da tua mãe. Vocês não sabiam disso ainda, né? Não foi a cegonha, tá?
Então, e vocês querem saber como foi para lá? Se vocês não souberem, eu conto depois, tá? Mas aí é só quem tiver mais de 18 anos de idade. Os outros não podem saber. Presta atenção, brincadeiras à parte. O Arthur, no momento em que o Arthur surge daquela concepção, e eu creio que no momento da concepção já existe uma identidade. Por isso eu sou contra o aborto. Tá? Então, naquele momento, o Arthur é filho da Ana e do Cláudio. Porque ele tem o DNA dos seus pais. O que o Arthur teve que fazer para ser filho da Ana e do Cláudio? Não tem que fazer nada para ser filho deles. Bom, aí o Arthur nasce, etc. e tal. O que o Arthur tem que fazer para continuar sendo filho da Ana e do Cláudio? Nada. Não acredito. Não precisa fazer nada. Que interessante isso. Será que é verdade no mundo espiritual também? Será que é verdade que nós somos gerados por Deus e que nós não temos nada a que fazer, apenas receber? Agora, o Arthur, à medida que ele cresce, presta atenção, quando o Arthur tinha 2, 3 anos de idade, ele conhecia Ana e Cláudio como pais? Ele já conhecia? Sim. Agora que o Arthur está aí com 20 e tantos anos de idade, o corpo dele, ele pode bater papo com o pai dele de irmão para irmão, de amigo para amigo? Ele podia ter esse mesmo nível de conversação quando ele tinha 2 anos de idade com o pai dele? Não. O que aconteceu? O Arthur amadureceu, ele cresceu, ele se tornou adulto. Ele ficou mais filho do Cláudio? O Arthur hoje é mais filho do Cláudio do que ele era quando ele tinha 1 ano de idade? Não. Ele continua sendo exatamente filho. Só que agora ele tem uma dimensão de intimidade com o pai que ele não poderia ter se ele não tivesse crescido. Então, Arthur santo santificou. Só dá para santificar quem é santo. Só dá para o Arthur crescer e se tornar filho do pai dele adulto se ele nascer filho do pai dele criança. Santos em santificação. Não dá para Deus santificar quem não é santo. Entenderam? Deus só santifica santo. Nós vamos ver um versículo daqui a pouco, tá bom? Então, eu sei que vai chocar a nossa presbiterianice, mas você não é um pecador salvo pela graça. Você foi um pecador. Isso é errado na nossa teologia. Você não é um pecador salvo pela graça. Mas, filho, eu ainda peco. Eu sei, eu também. Você é um santo que peca. Que horror! Pois é, por isso que incomoda, porque é incompatível. E por que eu peco, Vire? Porque você esquece quem você é. Porque você esquece quem você é. E por que você esquece quem você é? Você não está lembrando que tem um inimigo, um capeta, um diabo chifrudo, sem vergonha, que ronda você 24 horas por dia, lançando setas na sua mente, usando as emoções, usando a memória, usando as coisas que aconteceram abaixo da linha, para fazer com que você, que a Catiúcia, que o Vili, por exemplo, por que o inimigo lança a tentação homossexual contra o novo Vili? Vamos usar a nossa cabeça. Por que o inimigo lança a tentação homossexual contra o novo Vili? O que ele quer que o novo Vili acredite? Que ele continua sendo o velho. Ou pior, Vili, tem um novo Vili sentadinho nesse ombro, o velho Vili sentadinho nesse ombro, e um fica atazanando o outro, que tipo o desenho animado do Pato Donald. Cachorro branco, cachorro preto, quem já ouviu essa história, essa cachorrada? O Billy Graham conta essa história num dos livros dele. Que horror! Graças ao bom Deus é mentira, isso é engano. Você não tem 2 naturezas. Você não tem 2 naturezas. Você tem uma só natureza. O problema é que nós confundimos natureza com carne. Você tem carne, mas esse é assunto que a gente vai falar hoje ou amanhã, tá? Então vamos terminar a linha. Aqui há necessidades. Existem necessidades. Não confunda necessidade com carência, mas as carências estão envolvidas nisso aí. Então, há necessidades, assim como o teu corpo físico precisa oxigênio, você precisa comida, quem sabe você já está meio que, Vira, eu preciso ir ao banheiro, para logo de falar, eu preciso fazer 1, 2, 3, 4. Né? Você tem necessidades. Tá? Nessa dimensão existe a matéria, que sempre haverá, mas essa matéria, ela está fragmentada, ela está desconectada de espírito. Essa linha vai ser removida um dia, porém, todavia, contudo, tem alguma coisa acontecendo nesse momento.
Agora eu gostaria que você imaginasse o seguinte: a minha mão representa a linha. E eu gostaria que você entendesse essa linha agora como lei. Agora eu vou viajar, o cara não fala isso, é eu que estou falando isso. Lei. Você estava aqui embaixo. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Morto, aqui embaixo. Debaixo da lei. A lei foi colocada sobre os mortos. Tá? Não dá para passar e subir para o lado de cima e estar onde Deus está. É impossível. Tá? Catinho, você vem aqui, segura o microfone para mim um pouquinho, para eu ter as duas mãos livres. Então, o meu braço representa a lei ou a linha. A humanidade está aqui embaixo, presta atenção. Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui. Esse é o véu que separava, o véu que separa, é a lei. Morte, vocês estão mortos, e morto não passa, não tem como passar, é intransponível, só passa daqui para cá quem é igual, tem a mesma natureza do que está aqui, santo, puro e perfeito. Vocês são mortos, é outra raça, esquece, inferno. Aí Deus, na sua misericórdia, se torna um de nós, Deus conosco, Emmanuel. Jesus nasce humano e experimenta tudo o que nós experimentamos, sem pecado, sem pecar, se torna o que nós éramos, se une a nós, se identifica conosco e nos transporta para o reino do seu Pai. Entenderam? Foi isso que Jesus fez na Páscoa. Tá certo? Nós estávamos aqui. Era impossível para nós passarmos para o lado de cá. Não dava. Aqui é vida, aqui é morte. Aqui é vida, aqui é morte. Nós fomos feitos para a vida, porém perdemos a vida, estamos condenados à morte, inferno. Jesus vem, desce ao inferno depois da morte dele, se torna um conosco e nos transporta para o reino do seu Pai. O reino da luz, o reino da vida, onde nós estamos assentados nos lugares celestiais. Agora presta atenção. Agora vamos voltar para a linha. Nós estamos em espírito aqui. Você é espírito. Se você é uma nova criatura, você já está nessa dimensão. Mas onde é que está a tua alma e o teu corpo? Abaixo da linha. E abaixo da linha há oscilação. Acima da linha não. Então, se você começa a aprender a andar em espírito, as tuas emoções podem subir e descer, o teu corpo pode estar doente um dia, você pode estar empregado ou não, você pode ter abundância ou não, você pode ter fartura, você pode estar recebendo açoite, você pode estar na cadeia, você pode estar morando num apartamento de luxo, não importa mais. Por quê? Porque você sabe que a tua essência está aqui. Aí, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu aprendo a estar contente em todas as circunstâncias, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei também que um dia essa linha vai ser eliminada. E toda essa morte que ainda existe aqui embaixo da linha, porque ainda há incredulidade, ela vai ser engolida, removida e jogada para fora para sempre. Está claro isso aí? Então o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que eu sou espírito, tenho alma e habito um corpo, minha alma está em processo de santificação, e isso acontece à medida em que eu creio na palavra de Deus, independentemente do que eu sinto, do que dizem a meu respeito, até mesmo independentemente das coisas que eu ainda pratico quando eu peco. Eu tenho que saber que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou acima da linha. As variações podem acontecer, mas um dia vai ser eliminado isso. Isso me dá segurança. Então eu estou aqui, eu sinto uma tentação homossexual. Eu falo, tudo bem, não tem problema nenhum, eu sei quem eu sou. E do jeito que ela vem, ela vai embora. O que acontece à medida em que eu começo a fixar os meus olhos naquilo que é invisível? Eu estou andando em espírito. E quando eu ando em espírito, o inimigo não me toca. Agora, existe a possibilidade de eu andar na carne? O que é andar na carne? Apesar de ser espírito, eu continuo acreditando que as aparências, as emoções, as sensações e comportamento continuam tendo autoridade para dizer o que eu sou ou quem eu sou. Isso é carne. Isso é andar na carne. E a inclinação da carne é
morte. A inclinação do espírito é vida. Se eu creio no que Deus fez, eu estou inclinando para a vida e tenho paz. Se eu creio no que a carne está me falando, eu experimento morte. Quer dizer que eu perco salvação? Claro que não. Eu estou deixando de usufruir aquilo que Deus já me deu. Está claro isso aí, gente? Essa é a base. Hoje à tarde, à noite, amanhã, a gente vai simplesmente trabalhar um pouco mais isso aí. Elaborar e tirar dúvidas. Tá bom? Obrigado. É isso.